Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônica 20. Bom é estar na casa do Senhor, agora com o culto às 18h30. Você que está nos assistindo, que não pôde vir pela manhã, esse tempo de garoinha, muita gente ficou em casa, a cama não deixou sair, né? O cobertor abraçou e não deixou sair. Você tem a oportunidade de vir às 18h30, não fique de fora, venha. Hoje é o dia do Senhor, gente, domingo é o dia do Senhor. Então, reserve esse dia, separe esse dia para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que não pôde vir, você que está aqui também, venha às 18h30, venha continuar, porque eu quero dizer uma coisa para você, na presença do Senhor, meu irmão, é o melhor lugar que nós podemos estar. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Judá em pé na congregação de Judá, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Mas agora estão os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, por cujo território não permitisses que os filhos de Israel passassem quando vieram da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgará? Pois em nós não há forças. Diga, em nós não há forças. Perante essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. Diga, não sabemos o que fazer. Mas, repita, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você pode dar uma glória a Deus? Feche os teus olhos com uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, obrigado por estar na Tua casa, na Tua presença nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, através da escola bíblica, através dos louvores entoados ao Teu nome, através, Senhor Deus, dos dízimos, ofertas. Todos esses momentos, Pai, são para Te exaltar e engrandecer o Teu nome, e o Senhor já tem ministrado ao nosso coração também. Agora pedimos, Senhor, continua a falar conosco, Pai, através da Tua gloriosa e poderosa palavra. Abre a nossa mente, nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração, para entendermos, absorvermos e colocarmos em prática tudo quanto o Senhor há de ministrar aos nossos corações nesta manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Podeis tomar assento. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Isso pode até parecer um jargão gospel, mas na verdade, isso é a realidade de muitos aqui de nós. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Quantas das vezes, por esses dias, eu tenho ouvido isso
irmãos me procuraram, pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer. E isso é algo mais comum do que a gente pode imaginar. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Essa semana, quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu não tenho respostas. Na verdade, em muitas das vezes, todos nós, e eu não sou diferente de nenhum de vocês, me deparo com essa situação. Me deparo com isso, Senhor, o que é que eu faço? Às vezes eu não sei o que fazer quando alguém me pergunta o que fazer. Eu pergunto, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar para você. Mas eu conheço um que sabe. Eu conheço alguém que tem a resposta que você precisa. Nós iniciamos esse capítulo com uma palavra. Depois disso. Quando a Bíblia coloca depois dessas coisas, ou depois disso, é para nos chamar a atenção, para que nós possamos entender o que está acontecendo, nós precisamos entender o que houve antes. Por que depois disso? Nós estamos falando aqui de um rei, chamado Josafá. É interessante entender que neste momento, o reino já estava dividido. As 12 tribos se dividiram. A nação de Israel formada, quando saiu do Egito, que Davi reinou por todas elas, pelas 12 tribos, agora estão em duas, reino do norte e o reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. Josafá era rei do reino de Judá, do reino do sul. Esse jovem, com apenas 35 anos, recebe o reinado do seu pai, o rei Asa. Então, depois disso, vai falar o que aconteceu com o rei Asa. E vai falar um pouco também o que aconteceu com o rei Josafá. E nós vamos chegar lá, e eu quero fazer aqui uma introdução, para que você entenda o que está acontecendo e por que a Bíblia coloca depois disso. Asa foi um bom rei, o pai de Josafá foi um bom rei. Ele começou muito bem. Ele começou bem durante boa parte do seu reinado. Fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor. Removeu altares pagãos, destituiu ídolos que o povo estava adorando. Mandou que o povo buscasse ao Senhor. E o rei Asa passou por um dos momentos mais complicados do seu reinado, os maiores desafios que ele teve. Foi quando o exército do etíope, perdoe, o exército etíope, levantou-se contra eles. Imagina, estou dizendo para vocês que o reino do sul tinha apenas 2 tribos. E a Bíblia nos diz que esse exército etíope, a Bíblia é clara em dizer, com mais de 1 milhão no seu exército. 1 milhão de soldados. A Bíblia diz que tinha uns 300 carros. Meu irmão, quem tinha um carro naquela época de guerra, era algo poderoso. É que nem tiver hoje aí, vamos dizer hoje aí, a arma mais poderosa de um exército aí, é uma arma nuclear, de pequeno, médio e grande alcance. Então você imagina naquela época, o exército etíope tinha 300 carros e 1 milhão de soldados, poderosíssimos, contra uma nação pequena. Foi o maior desafio que houve para o rei Asa, e a Bíblia diz que Asa buscou ao Senhor. Asa confiou no Senhor. Asa clamou a Deus em fé, sabendo que a solução para o problema não estava em suas mãos. E eu quero ler essa oração, que está em 2 Crônicas 14, 11, vai dizer assim: então Asa clamou ao Senhor seu Deus. Ó Senhor, ninguém, além de ti, pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Deus, pois em ti confiamos, e em teu nome enfrentaremos esse exército. E Deus deu uma grande vitória para o rei Asa e toda a nação de Judá. Então Asa promoveu reformas espirituais, renovação da aliança com Deus, mas no final do seu reinado, ele fez algo que entristeceu muito a Deus, que foi uma ruína para a sua vida. Os anos passaram, o rei Asa, diante de um outro problema, de um outro desafio, ele faz aliança com o rei da Síria, ao invés de confiar em Deus.
O problema entre Asa estava agora entre Asa, que era o reino do sul, e Baasa, que era o rei do reino do norte. Parentes, amigos, irmãos, só que nessa hora estavam divididos. E Asa, com um conflito territorial e político com Baasa, o que ele faz? Ao invés de ele confiar no Senhor, ele pega ouro, pega prata do templo do Senhor, leva para o rei da Síria, suborna o rei da Síria, e fala com ele para que Ben-Hadad, que era o rei na época da Síria, pedindo que atacasse a Israel, o reino do norte, para que forçasse Baasa a recuar. Foi isso que aconteceu. Isso desagradou a Deus. Ele, ao invés de buscar a ajuda do Senhor, quando ele tinha um problema, como ele fez com os etíopes, agora Asa estava com um problema, estava com uma dificuldade. Eu não quero estar aqui no mérito dessa questão política e territorial que estavam dando um conflito entre essas duas nações, o reino do norte com o reino do sul, mas o fato é que ele estava com um problema, estava com uma dificuldade, se sentia pequeno diante do reino do norte, impotente diante do reino do norte, assim como ele tinha sentido com os etíopes, só que, dessa vez, vai pedir ajuda para outro, vai pedir ajuda para o inimigo, vai pedir ajuda para quem não tinha aliança com Deus. E ele suborna esse reino com próprios tesouros da casa do Senhor. Deus manda um profeta, chamado Amani, para falar com ele: rapaz, você fez errado, o que você fez desagradou a Deus. A Bíblia diz que ele rejeita a correção vinda de Deus, entregue pelo profeta. E para piorar um pouco, passado alguns anos, ele fica doente, muito doente, doente dos pés, e a Bíblia diz que ele não buscou a Deus também. Mas olha que interessante, a Bíblia fala assim: mas ele buscou os médicos. Ele diz, ele ficou doente dos pés e ele não buscou a Deus. Ele vai e busca a ajuda dos médicos. Conclusão: Asa começou bem, mas terminou mal. Este é o maior erro que alguém pode cometer: começar bem e terminar mal, porque tudo tem a ver com como nós terminamos e não como nós começamos. O povo que aqui está nessa manhã, nós começamos errado, começamos no pecado, começamos destituídos da graça de Deus, começamos desligados da presença do Senhor, começamos inimigos de Deus e amigos do mundo, mas para a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Ele nos reconectou novamente com Deus através da cruz do Calvário, e hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e eu quero dizer para você, no final vai dar tudo bem. Então é isso. O que conta é como termina, não como começa. Lá em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus tinha ele falou assim: eu tenho contra ti a igreja de Éfeso, uma carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Começou bem, mas está terminando mal. Arrependei-vos, volte a praticar as primeiras obras. Eu vinha hoje de manhã, quero até justificar por enquanto a ausência da pastora Rosa, daqui a pouco ela está chegando aí, mas vocês sabem, ela tem os compromissos ainda por enquanto lá com a sede. Ela é líder de todo o ministério infantil lá ainda, e ela teve hoje umas situações para resolver, mas daqui a pouco, se Deus quiser, ela está chegando. Então eu vim de Uber, porque o nosso estacionamento aqui é limitado. Eu falei assim: eu não vou em 2 carros, vai você e eu vou de Uber. E quando eu peguei o Uber, primeira coisa que eu entrei no carro, a pessoa falou para mim assim: o senhor está indo para a igreja? Debaixo do braço? Estou, irmão. Estou sim. Falou assim: eu sou desviado. Ô, meu irmão, entrei no Uber certo. Se você quiser dar umas voltas aí, chegando antes das 9 lá, tá bom, porque comecei a falar com ele. Rapaz, eu era assim, eu fazia isso, eu era envolvido nisso. Agora eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Falei: responde agora para mim, está boa a sua vida? Estou com tanto problema, pastor. Estou só vivendo de derrotas. Você devia estar aqui no culto, porque hoje eu vou falar sobre o que fazer quando você sabe o que fazer. É exatamente isso que ele está me falando. Eu não sei o que eu faço. Começou bem. Começou bem, mas está terminando muito mal. Vida financeira difícil, vida familiar difícil. Vida espiritual nem se fala. Eu sinto, pastor, uma ausência de paz na minha vida. Exatamente. Aí não precisei falar, nem eu.
E eu creio que em nome de Jesus, em breve vai estar aqui. Você marca aí. O endereço dessa igreja, olha os cultos que tem aí. Não sei onde você mora, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você. O melhor lugar que você tem que estar é na presença de Deus, é aos pés do Senhor. A nossa vida não tem a ver com o jeito que nós começamos, mas é do jeito que nós terminamos. Volte a praticar. E quando Josafá, filho de Asa, toma o reino, seu pai morre nessas condições, ele morre nessa doença que eu acabei de falar dos pés, sem buscar ao Senhor, não se arrependeu, não voltou aos seus caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Josafá reina no lugar de Asa. E como ele se afastou do Senhor, como ele deixou de buscar o Senhor, como ele deixou de confiar no Senhor, o reino foi do mesmo jeito. E aí Josafá toma o reino, recebe o reino. E ele, primeira coisa que ele faz é fortalecer o reino militarmente. Depois ele traz o povo a andar nos caminhos do Senhor, exatamente como ele está mandando. Lembrando que neste contexto, agora não era mais Baasa, que era o rei do norte, agora era o Acabe. Então, diferente do reino do norte, das 10 tribos de Israel, Josafá agora leva o povo a buscar a Deus novamente. O Acabe, esposo de Jezabel, mergulha o povo na total distanciamento de Deus, adorando aos outros ídolos. Então, diferente do reino do norte, Josafá traz o povo a adorar a Deus, renova a aliança, remove os altares dos ídolos pagãos, envia levitas, sacerdotes e príncipes por todo o território de Judá, ensinando o povo a lei do Senhor. Como resultado, o temor do Senhor cai sobre os reinos vizinhos, e eles não atacam mais a Judá, porque ele vê que a mão do Senhor é sobre aquela nação. Josafá começa a ter resultados positivos sobre os exércitos inimigos, vencer guerras, e os exércitos inimigos começam a ver que existe Deus estava com eles. Até os filisteus e os árabes, que eram arques inimigos, começam a trazer tributos a Josafá. Começa a ser respeitado. Começa o seu reinado com fidelidade, ensino da palavra. Isso traz paz, prosperidade e proteção divina sobre o reinado. Mas, como não podia ser muito diferente do pai dele, no capítulo 18, Josafá faz uma aliança justamente com o Acabe, que era o rei do reino do norte, da qual ele une as suas famílias em parentesco. Josafá nesse momento estava um rei forte, poderoso, um exército fortificado, um homem temente a Deus, estava tudo certo, meu irmão. Mas aí ele faz essa aliança com Acabe, por meio do casamento dos seus filhos, e Acabe convence a Josafá a ir à guerra com ele. Aí a guerra contra Ramote e Gileade, e fala assim: você vem comigo, para nós atacarmos aqui o meu inimigo, você vem me ajudar, você faz uma aliança, agora nós temos uma aliança entre os nossos filhos, e eu quero saber se você está comigo. E o Josafá atende, aceita, se dobra diante desse pedido, e fala assim: eu vou com você, nós seremos um braço só, estamos juntos. E a Bíblia nos fala que todo Israel, Judá tinha o costume, o hábito, o bom hábito, de consultar a Deus através de um profeta, e dizer assim: eu vou à guerra, o Senhor é comigo, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me dar o inimigo em minhas mãos. E Josafá, ali diante de Acabe, ele fala assim: vamos consultar a Deus. Acabe: tá bom, eu tenho 400 profetas aqui. E aqueles 400 profetas chegam e falam: não, vamos embora, vai dar tudo certo, Acabe, você vai vencer, vai acabar com esse pessoal de Ramote e Gileade, aí vai ser um sucesso. Josafá olha assim, fala assim: esses aqui são os profetas seus, mas não tem um profeta do Senhor? Com quem você está pegando conselho, meu irmão? Com quem você está pegando conselho? Deus está falando. O Acabe fala assim: olha, na verdade tem um ainda, tem um profeta aí, mas esse profeta Micaías, ele nunca fala nada bom a meu respeito. Mas como falaria? Pensa comigo. O seu cara está totalmente distante dos caminhos do Senhor, está adorando Baal, está levando o povo a adorar o Baal, está acabando com a nação. E você quer que Deus fale bem a seu favor?
chama ele aí, chama. Josafá, chama ele aí. Aí chamou. E o que aconteceu? Ele dá justamente a derrota. Vocês vão morrer todo mundo, Josafá, o rei. E o rei, eu não falei para você que esse camarada não fala nada de bem a meu favor? Esse aí, ó, ficou tão nervoso que manda pegar Micaías e prendê-lo na prisão. Josafá, ao invés de ficar com a pulga atrás da orelha, não, vai para a guerra. Vai para a guerra. O Acabe, eu acho que ele sim ficou com a pulga atrás da orelha. Porque ele chega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou despir das minhas vestes reais, mas você, Josafá, fica com as suas vestes reais. Eu vou fazer de conta que eu sou um soldado normal aqui, e você fica com as suas vestes reais. O que aconteceu? O rei de Ramote de Gileade falou assim, com o seu exército, olha, não perca tempo tentando lutar com os pequenos aí. Foca no rei. Vamos acabar com o rei. Para ele, era o rei de Israel, que no caso, o rei do norte, que no caso o Acabe. Mas o Acabe está disfarçado. O Josafá bobão vai nessa, tá bom. E fica lá. E aí, todos os exércitos com esses carros, cavalos e cavaleiros, valentes, homens treinados para a guerra, e eles poder, concentra em cima de Josafá. E a Bíblia diz que Deus deu ali um livramento grande para Josafá, até que o povo percebeu, ele falou, não consigo acertar o cara, e manda uma flecha, manda isso, manda um arco, manda aquilo, manda uma lança, e nada acertava Josafá. A Bíblia diz que Deus desviava ele. Misericórdia de Deus, diga assim, misericórdia de Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos aliados com o inimigo, aliados com quem está distanciado de Deus, aliados, recebendo conselhos de quem não tem nada a ver com Deus, e você está de pé, meu irmão, é por causa da misericórdia de Deus, porque dentro desse conceito que você está, já era para você ter atingido e caído morto no campo de batalha. Mas Deus tem misericórdia de você, porque Ele te ama e conhece o teu coração. E a Bíblia nos diz que quando eles percebem que aquele rei não era o Acabe, mas sim o Josafá, eles aliviam um pouco. E do nada, um arqueiro do exército de Ramote de Gileade, ao ermo, a Bíblia diz assim, ao ermo, pega uma lança, pega um arco, uma flecha e faz assim, ó. Quem tinha prometido que Deus daria a vitória a Acabe foram 400 homens, profetas dele. Mas o que o profeta de Deus havia dito? Você vai perecer nessa batalha. E Deus falou, Deus cumpre. Ao ermo, sem mirar em nada, apontou para cá e virou para lá. A Bíblia diz que uma flecha, atirada por esse arqueiro, entra exatamente nas pequenas aberturas que havia na armadura de Acabe, e fere Acabe mortalmente. Muito bem, o que acontece? Acabe morre, aquilo é o fim. E o que ocorre? Josafá escapa com vida e retorna para Jerusalém. Josafá, meu irmão, se envolve em uma aliança errada e quase morre. Volta para casa. Acabe é morto. Depois de quase morrer na batalha, Josafá volta em paz para Jerusalém, e o profeta Jeú, aí já é o profeta de Jerusalém, do reino dele, do reino de Acabe, contemporâneo ali com Acabe, repreendeu ele por ter se aliado com o rei ímpio. Versículo 2, de 2 Crônicas 18, o profeta diz para ele assim, devias tu ajudar os ímpios e armar os que aborrecem ao Senhor? Mesmo assim, o profeta reconhece que ainda havia coisas boas nele, pois Acabe ainda buscava ao Senhor. Dito isso, dentro desse contexto, você imagina, bom, Josafá agora fez algo que desagradara a Deus, como seu pai fizera. Mas Josafá se arrepende, Josafá reconhece, e esse é o grande diferente do Asa para o Josafá. Josafá veio e falou assim, eu fiz uma besteira aqui, e todos nós podemos fazer isso, corremos riscos de fazer coisas que não agradam a Deus. Mas o que Judá faz? O que o Josafá faz? Percorre todo o Judá.
desde Berseba até os montes de Efraim, ensinando o povo a voltar-se para o Senhor, ensinando o povo a confiar no Senhor, nomeia juízes em todas as cidades fortificadas, orientando-os a julgar com temor de Deus, justiça e imparcialidade. Coloca juízes para julgar com temor, justiça e imparcialidade. Estabelece um tribunal em Jerusalém, com levitas, sacerdotes, chefes de família, para resolver as causas mais difíceis. Exorta todos a agir com coragem e fidelidade ao Senhor, pois o Senhor está com os bons. Josafá é corrigido, restaurado e volta o seu foco espiritual. Ele abandona as alianças erradas, reorganiza a justiça e traz o povo de volta à fidelidade a Deus. Josafá mostra arrependido, restaurado e reformando o reino para que Deus fosse novamente o centro daquele povo. Muito bem, dito esse ponto de fundo, está lá agora Josafá. Depois de passar por tudo isso que eu te falei para vocês, Josafá está de volta. Em paz agora. Aparentemente tudo certo. Mas eu quero dizer para você que os problemas, eles sempre virão. E a Bíblia diz que já está lá Josafá, quando de repente, tudo certo, vem 3 nações poderosas contra ele. Vem Moabe, Amon e os meunitas ou os edonitas, que são os habitantes do monte de Seir. Esses povos eram parentes de Israel no passado, mas agora, ironicamente, vem atacá-los. O exército inimigo já estava em Hazazon Tamar, que é em Gedi, perto do Mar Morto, cerca de 70 quilômetros chegando, um exército gigante, 3 reinos poderosos, vindo atacar Judá de novo. Diga de novo. Problema, irmão, sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que agora, a situação é um pouco complicada. Agora eles estão a 70 quilômetros, chega de 2 dias de viagem, e esse povo está indo um exército gigantesco contra Josafá. E a Bíblia nos diz que olha o que aconteceu. Então vieram alguns e disseram: Josafá, está tudo bem, mas tem um problema aí, ó, vem contra ti. Uma grande multidão da além do mar, da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Temeu Josafá. Josafá teve medo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. É muito normal a gente ter medo. Eu me preocupo das pessoas que falam assim: eu não tenho medo de nada. O medo é bom. Muitas das vezes o medo é bom. Você sabe quando o medo é ruim? Quando o medo te paralisa. Às vezes a pessoa fica com medo e elas não conseguem nem falar. A pessoa fica com medo e não consegue reagir. A função do medo, quando é nesse contexto, ele é um problema. Mas o medo às vezes é bom, para que você tenha cautela e tomar algumas decisões. Você não vai entrar no mar infestado de tubarões, porque você tem medo. A não ser que... mas acho que não, né? É normal, o medo só não pode nos paralisar. Entenda isso. Se isso já aconteceu, ou está acontecendo com você, que você está numa situação que está tudo indo às vezes bem, mas quando vem um problema, vem um atrás do outro. É de repente, irmão. Josafá estava lá sem saber de nada. De repente chegou um problema. Ó, não é um só não, Josafá. Porque vir um reino contra você, já é um problema. Sim ou não? Sim ou não, gente? E 2, muito mais. E 3, então, de uma vez só. É quando você está indo tudo bem, de repente você briga com a mulher. Vai com você quase de manhã. Está tudo certo, dormiu bem. Mas acordou de manhã, de repente você saiu de casa e esqueceu de falar que ama a mulher. Pronto. Já arrumou um problema. Daqui a pouco eu passo a mensagem para você e falo assim: bom dia, Anselmo. Não, a mulher te chamou pelo nome. Problema. Você, o que eu esqueci? Aí daqui a pouco, você começa a sentir uma dor. No mesmo dia. Se é só problema com a mulher, fala assim: chega em casa, vou levar um buquê de flores, vou chamar ela para chamar ela para almoçar, inesperadamente, você dá um jeito. Mas aí você sentiu uma dor. Aí você vai precisar no médico. Aí você vai no médico, o médico fala assim: ó, de urgência, vai no PS do hospital, fala: ó, a coisa está complicada. Daqui a pouquinho, você fica sabendo
que o seu principal cliente, ou a sua empresa que você trabalha, que seja, não vai te pagar. Pronto. No mesmo dia, 3 problemas. Gigantesco. Como é que você faz? É essa a situação. A gente tem medo de como resolver a situação. Eu lembro de uma situação que, de onde a minha formação ministerial, eu estou aqui na igreja BC faz 18 anos, mas eu vim de uma igreja que tinha o ministério, a carreira ministerial, se é assim que eu posso dizer, ela era gradativa. Começava com auxiliar, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista. Depois de um tempo de evangelista, ficava 1 ano de prova para pastor. Depois pastor. Passei por esse processo. Mas aí você imagina, bom, estava eu na prova para pastor, irmãos, 1 ano de prova para pastor. Pensa no ano de prova. É isso. O próprio nome diz. Você vai entrar em prova para o pastorado. Jesus. Eu tenho uma empresa de transporte, e eu estava neste ano de prova pastoral. E eu estava no interior de São Paulo, lá entre Cosmópolis, Paulínia, Barão Geraldo, quem conhece essa região ali. Eu prestava serviço para uma multinacional lá, e os nossos caminhões trabalhavam lá. E eu estava aquele dia, irmão, cheio de problema, o caminhão que quebrou, o caminhão que bateu, o caminhão que estourou pneu, o motorista que abandonou o caminhão, você imagina. Tudo no mesmo dia. E era 8 horas da noite, eu estava vindo para São Paulo já, umas 2h40 de lá aqui. Eu já estava cansado daquele dia inteiro de trabalho. O dia inteiro resolvendo problema. E tinha ficado um bocado de problema para trás ainda. Falei, amanhã eu volto. E vim para casa. Quando eu estou ali dirigindo aquela rodovia, uns 100 km por hora, aquela rodovia é uma rodovia dupla, de mão dupla, 2 faixas para ir, 2 para voltar, e um canteiro no meio. Em determinado momento, os canteiros tem umas placas de concreto que elas são separadas umas das outras para que, em determinada situação, remova-se aquela placa e as pessoas possam cruzar a pista. Estão me entendendo isso que eu estou falando? Me diga amém, por favor. Então, imagina isso. Então, aquelas placas elas são de concreto, mas não são coladas na outra, tem um espaço. Não passa um carro, mas passa pessoas a pé, de moto, ali passa. E eu estou indo, 8 horas da noite, depois desse dia estressante, vindo para casa. Irmãos, quando eu estou passando por placas de concreto, me atravessa um cidadão de bicicleta. Na minha frente, mas irmão, na minha frente, eu não tinha 3 metros de distância. E eu a 100 por hora. Eu peguei esse cidadão de cheio, irmão, mas peguei com tanta força, que pouco deu tempo de eu frear. A bicicleta encaixou certinho na frente do carro. Eu nunca vou esquecer essa cena, o rosto dele bateu no para-brisa do carro olhando para mim, e o para-brisa veio parar no volante. E eu segurei com tanta força, eu fui arrastando o carro. Quando eu parei, eu joguei ele longe, irmão. A bicicleta partiu em 5 pedaços. Aí os carros que estavam em volta, parou todo mundo. E ali estava eu. Eu não sabia o que fazer. No meio da pista. Os carros do lado foram parando, um pouco mais para trás de mim. E eu desci, e eu não sabia o que fazer. E para piorar a situação, eu falei assim, vou lá, não vou. Alguém falou assim, a mulher deu um grito lá, ah, meu Deus, ele estourou os miolos todos. Em cima do carro, irmão, estava cheio de umas massas esverdeadas no capô do carro. Eu falei, meu Deus. E o homem está lá. E eu fui chegando perto dele, com medo, claro. Eu estava em prova para pastor, vocês não esqueçam. Vai eu lá. Chego lá, irmão, o homem, a perna dele estava nas costas. E ele estava lá tremendo. Eu falei, Jesus, eu não posso fazer nada aqui, mas eu sei que o Senhor pode. Bom, ali eu dobrei os meus joelhos, naquele asfalto, estendi a mão sobre aquele homem, e ele estava tremendo, daqueles espasmos, e repreendi o espírito de morte em nome de Jesus. Mas não aceite, não deixe esse homem morrer, pai, pelo amor, por favor. Repreendi com autoridade que eu nunca tinha. Eu fiz uma oração curta, irmão, mas com autoridade. E quando eu fiz isso, ele deu uma respirada forte. E ali nós estamos esperando o bombeiro chegar.
o SAMU chegasse, era qualquer um chegasse, polícia chegar, ficamos ali, o cara falou, eu já liguei já para a ambulância, alguém gritou lá, mas ninguém teve coragem de chegar perto dele. E ali eu cheguei e fiquei orando, eu fiquei ali perto dele, orando, e falando com ele, olha, o socorro está vindo, olha, já está vindo socorro, você vai sobreviver. Daqui a pouco chega o bombeiro. Foi os 10 minutos mais longos da minha história, parecia uma eternidade. O bombeiro chega e fala, graças a Deus está resolvido, né? O que o bombeiro faz? Ei, você vem cá, segura a lanterna aqui para mim. Fiquei segurando a lanterna. E ele foi ajeitando aquele homem. E ele foi perguntando a ele, quebrou todos os dentes da boca. E ele ficou ajeitando, eu com o meu rei de medo que ele virasse a cabeça do homem e parecesse lá a cabeça dele estourada. De noite, imagina a situação, eu com a lanterna ali. E eu ficava assim, ô meu, mora aqui, vira para cá. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu não sabia o que fazer. Mas ali, ele pegou, ajeitou ele em cima da maca, aquela coisa toda, virou a cabeça dele para lá, perguntou algumas coisas para ele, piscava o olho, você não está me entendendo? Piscou o olho, ele piscou o olho, falei, tá bom, glória a Deus. E ele virou assim, falei, agora vai aparecer o buraco. Aí ele virou assim, nada, falei, glória a Deus. Enfim, pegaram ele e levaram embora. Fiquei ali com a polícia, falei, mas e agora? O que era esse negócio em cima do capô do carro? Deus colou a cabeça dele, como é que é o negócio aí? Depois nós fomos ver que ele estava assim no guidão da coisa assim, uma sacolinha cheia de abacate. Então era isso que estava em cima do carro, irmão. Está entendendo, irmão? Deus nos coloca à prova para nos provar. Depois, resumindo aqui a história, ele ficou bem, teve alta, não morreu, só quebrou ali algumas coisas, algumas costelas, o fêmur e tudo mais, estava alcoolizado, fizeram o teste. Enfim, mas essa era a situação. Mas Deus me deu ali uma coragem. O medo ali não me paralisou. Eu tenho certeza que o que salvou a vida daquele homem não foi apenas o socorro médico que demorou 10 minutos. E o que salvou aquele homem foi a oração da fé no meio daquele asfalto de noite. Mesmo eu com medo, mesmo sem saber o que fazer. Irmão, não sabe o que fazer? Ore. Ore. Às vezes acontece com a gente. Busque a Deus. Olha o que Josafá fez. Primeira coisa que Josafá fez. Josafá vai dizer assim, vendo Josafá, colocou-se em pé diante da congregação. Não, desculpe, versículo 4. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Buscar, meu irmão, uma coisa é orar, outra coisa é clamar, outra coisa é buscar. Orar é falar, clamar é suplicar, buscar é perseguir a presença até encontrá-lo. O profeta Isaías vai dizer assim, Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ei, entenda uma coisa, se você está difícil, se a situação está complicada, se você não sabe o que fazer, busque ao Senhor, porque o Senhor está perto, irmão. Invoque a Ele, porque Ele está te ouvindo. Josafá fez isso, veio buscar o Senhor. Jeremias também vai dizer que naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, olha a diferença. E eu os ouvirei, e se me buscar de todo o coração, vocês me encontrarão. Então você vê aqui em 2 versículos, orar, clamar e buscar. E o que nos leva a buscar a Deus? Quando a gente não tem força. Quando reconheço as minhas limitações. Quando os meus recursos não são o suficiente. Olha o que ele faz. Primeiro ele busca. Segundo, o que ele vai fazer? Ele vai confiar. Olha o que ele fala. Josafá vai dizer assim, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele está dizendo aqui, irmãos, sobre confiar nas promessas do Senhor. Confiar nas promessas do Senhor. Foi aquilo que eu fiz ali naquele lugar. É o que Josafá está fazendo ali. Confiar. Jesus falou assim, aqueles que me seguem farão coisas que eu faço e ainda farão maiores. Farão maiores. Nós temos o poder de crer. Nós precisamos crer no poder que há, naquilo que a palavra de Deus nos diz. As promessas do Senhor. Você tem promessas do Senhor na sua vida, irmão? Diga um amém, por favor. Então você tem que confiar nessas promessas. Confiar no que Deus pode fazer.
Confiar naquilo que Deus já determinou na palavra dele. Se você vem, que todas as vezes que você vem à casa do Senhor, você vem ouvir uma palavra da parte de Deus. E todas as vezes que você está aqui, Deus promete, Deus libera uma palavra para o seu coração, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o problema que você está passando. Deus libera uma palavra já contida na parte dele, da palavra de Deus, ele só vai te lembrar das promessas que estão aqui, que eu tenho por você. Josafá se lembrou dessa promessa. Falei, Senhor, o Senhor fez essa promessa lá a Abraão. Quantos anos se passaram? Centenas de anos, milhares de anos se passaram. E Josafá que está lembrando da promessa, porque ele sabia que a promessa de Deus não falha. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A promessa dele não cai, a palavra dele não cai. Pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passa. O problema é que diante da situação, nós esquecemos das promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas Josafá se lembrou. Falei, Senhor, o Senhor nos disse, o Senhor afirmou que essa terra seria dada à descendência de Abraão, e nós somos a descendência de Abraão, teu amigo. A tua palavra nos diz que essa terra é nossa, e o Senhor ainda nos deu, e agora vem esse povo nos arrancar fora da herança que o Senhor tem nos dado. Entenda uma coisa, Josafá estava reivindicando aqui, além de a promessa que Deus havia feito a Abraão, aquilo que Deus havia falado e confirmado por ocasião do seu tataravô Salomão fez, quando Deus fez a Salomão, quando Salomão edificou aquele templo ao Senhor e dedicou ao Senhor. Josafá está falando aqui, na verdade, o que ocorreu em 2 Crônicas, capítulo 7. Por isso que ele estava no templo. Você percebeu que quando ele teve problema, ele correu para o templo. Porque além da promessa que havia feito a Abraão, Deus tinha confirmado algo a seu tataravô Salomão. Então ele vai falar, Senhor, tu falaste. Olha só. Mas agora aqui estão estes homens, para nos tirar fora da aliança. Vê como nos dão um pago. O Senhor não os julgará? Ele está lembrando aqui. No versículo 9 ele diz assim, olha, o Senhor disse que se algum mal nos sobreviesse, o Senhor disse que se juízo, peste ou fome viesse contra nós, nós nos apresentaríamos na tua presença diante desta casa. Ele está aqui, meu irmão, no templo, lembrando de uma promessa. Ele está lembrando a promessa de 2 Crônicas 7, que Deus falou para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi, santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Salomão, ele estava falando, Josafá, Senhor, o Senhor prometeu que se nós humilhássemos, nos convertêssemos nos nossos maus caminhos, o Senhor iria nos ouvir e dar solução diante do problema. E ele está lá, diante da casa do Senhor. E ele vai dizer assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não tenho força diante dessa multidão. Eu não tenho estratégia militar diante de um exército tão grande. Eles já estão há 2 dias aqui, eu não sei o que fazer. O problema está à porta. Eu estou desesperado. Eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu sei, Senhor. Nós estamos um povo aqui, que nós estamos íntegros diante do Senhor, nós estamos arrependidos, estamos na tua casa, estamos reivindicando a promessa que o Senhor já fez, estamos tomando posse, crendo nela. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Irmão, Josafá está dizendo assim, ó, eu não tenho força, mas eu sei quem tem. Josafá está dizendo assim, eu não tenho estratégia, mas eu sei quem tem. Eu não tenho conhecimento, mas eu sei quem tem. Eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Eu não vejo nada, mas eu sei quem pode pôr uma porta aberta diante de mim, que ninguém a pode fechar. Eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. E se você sabe quem pode, meu irmão, dá um aplauso a ele aí, fala, Senhor, eu sei quem pode me socorrer. Eu não sei o que fazer, mas eu sei quem pode. Por isso, naquela ocasião, eu não fiz nada que eu pudesse fazer. Eu não sou paramédico. Eu não sei como fazer nenhum primeiro socorro. Mas uma coisa eu sei. Eu sei clamar a um Deus
que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, que está atento àquilo que eu falo, que está contemplando o que eu estou fazendo, que os olhos dele são como chama de fogo sobre minha vida, que ele guarda a minha saída e a minha chegada, que ele está comigo todos os dias, até a consumação do templo. Eu sei, eu tomo posse da palavra que está contida aqui, que ele é o socorro presente numa hora de desespero e angústia como essa que eu estava passando. Então o que eu fiz? Eu fui clamar aquele que pode. Os meus olhos não estavam... Vem socorrer aqui neste lugar, porque eu estou desesperado. Confiar. Confiar, porque buscamos a um Deus que fala conosco. O povo estava em um culto, irmãos. Esse povo se reuniu diante dessa situação em um culto. E um culto, nós aprendemos aqui quinta-feira. O culto é algo que a gente entrega a Deus e espera algo dele para nós. Aprendemos aqui na quinta-feira sobre o culto que Maria entregou para Jesus. O culto que ela passou algo dela para ele, que ela ungiu os pés do Senhor com óleo, mas o culto que ela secou com os cabelos e veio algo dele para ela. Então o culto é molhar e secar. Então o culto é falar com Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome do nosso Deus, mas também ouvir Deus falar conosco. Você já louvou aqui nessa manhã? Já falou com palavras de honra e glória ao nome dele? Já contou para ele os seus problemas? Já falou para ele aquilo que você não consegue resolver? Amém? Então agora ele está falando com você através da palavra. E não foi diferente nesse dia. Não foi diferente nesse dia. Olha o que aconteceu. Depois que Josafá fez tudo isso, os nossos olhos estão postos em ti, não sabemos o que fazer. Versículo 13. Todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Ei, irmão, escuta a coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nunca deixe os seus filhos de fora das suas dificuldades. Os filhos têm que saber. Sabe por quê? Para que eles possam, depois, dizer o que Deus fez por você. Eu cresci num ambiente que eu via a minha mãe sempre colocando diante de nós as dificuldades que estavam acontecendo, os problemas. O maior erro que você pode fazer é deixar de compartilhar com a sua família as dificuldades que você está, os medos que você está passando. Mas mostrar sempre a eles aonde é o socorro. Mostrar sempre a ele de onde vem a ajuda. Porque quando a ajuda vier, ele não vai achar que foi você que resolveu. O seu filho não vai achar que você que é o paizão, que você que é o super-herói dele, que resolveu tudo, trouxe toda a solução. Não, ele vai sempre aprender que o Deus da qual você serve, que trouxe o socorro. E o Deus, como foi Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o Deus seu, vai passar do seu filho, de gerações em gerações, ele será Deus. Eu lembro que esses dias eu recebi um esposo, um empresário, também num contexto como esse, desesperado, não sabia o que fazer, diante de tantos problemas que ele estava vivendo, estava quebrando, falindo, e o pior de tudo, a família não tinha ideia do que estava acontecendo. E ele chegou para mim, causou um problema maior ainda, dizendo assim: pastor, eu não sei o que eu faço, porque se a minha esposa, se os meus filhos souberem que eu estou falindo, eu não sei qual vai ser a reação deles. Eu falei: irmão, pelo amor de Jesus, família tem que estar junto em oração, junto clamando a Deus, passando diante dos problemas também. Obviamente, você com sabedoria vai saber medir aquilo que você fala pela idade dos seus filhos. Mas se seu filho for um adulto, chega para ele e fala: meu filho, não dá, a situação está assim, assim, vamos clamar ao Senhor. Se você quer isso, quer aquilo, é um adolescente, vamos pedir a Deus, porque o pai não tem. Mostrar, irmãos, porque quando a vitória vier, ele vai regozijar junto com você. Ele vai entender que o Deus que qual nós servimos fala conosco, senão ele vai achar que está tudo bem. O maior problema que aquele empreendedor teve não foi fechar uma das suas empresas, foi falar para a família a dificuldade que ele estava passando. Mas aqui não. Aqui o Israel inteirinho está todo mundo ali, reunido. Judá estava toda reunida, com os filhos, mulheres, todos, diante do Senhor. E aí que eu gosto muito, no culto. Imagina isso aqui no culto. Olha só, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacarias,
filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse ele: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus usa Jaziel. O Espírito de Deus veio sobre Jaziel para falar aquele povo, para mostrar para aquele povo que Deus estava ouvindo, para mostrar para aquele povo que Deus não estava distante, para mostrar para aquela nação que Deus estava contemplando tudo. Assim como Deus está usando minha mera vida aqui, um insignificante pregador como eu, para falar a você, meu irmão. Jaziel não tem referência dele em parte da Bíblia como nenhum sacerdote importante, mas ele era um homem que estava ali, da qual Deus quis usar naquele dia. E eu estou aqui para que Deus está querendo me usar essa manhã para falar com você. Ei, eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou olhando. Você não sabe, mas eu sei o que fazer. Você não tem forças, mas eu tenho o que fazer. E quando você não tem força, eu quero dizer para você: a peleja não é sua, é minha. Escuta isso. Quando que a peleja não é de você? Quando a peleja não é sua, é de Deus. Entenda que a primeira coisa que Jaziel falou, que o Espírito de Deus, usando a vida de Jaziel, diz assim: dai ouvidos. Dai ouvidos não é só escutar. Dai ouvidos é preste atenção, porque tem um Deus que vai falar e você vai seguir exatamente o que eu vou falar para que você tenha vitória naquilo que você precisa. Dar ouvidos é mais do que ouvir, é ouvir e obedecer às instruções que virão a seguir. Estão me entendendo? Diga amém. Muito bem. Primeira coisa que ele fala: não tem mais. Porque o medo aqui paralisou eles. Não sei o que fazer, parou. Você vê que eles estavam parados. Na frente do coração, não estavam parados. A coisa que o medo não fez, e aqui Deus, antes de trazer solução ao problema, Deus traz solução ao coração. Deus, antes de trazer problema com o exército que vinha, primeiro Deus vai tratar a alma e o sentimento do povo. Porque para que você siga as instruções que virão a seguir, você não precisa ter medo de seguir as instruções. Estão me entendendo? Diga amém. Você precisa ter medo de seguir as instruções. Porque essa é a diferença. Entenda que tem coisas que nós devemos fazer. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi entrou um dia numa cova, num dia de inverno, e ali tinha um leão. E aquele leão que estava ali, ele que matou. O nome desse homem era Benaia. Mas quando Daniel foi julgado na cova dos leões, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. O leão, eu e você podemos matar, mas leões é só com a intervenção de Deus. Tem coisa que cabe a nós, tem coisa que cabe a Deus. O problema é que nós estamos fazendo coisas que nós não temos como resolver, e estamos resolvendo coisas, pedindo para Deus resolver coisas que é para nós resolvermos. Mas nesse caso aqui, não tinha como resolver. A peleja não é de vocês. Quando a peleja não é minha? Quando eu entrego ela ao Senhor. O problema é que a gente está cercado de problemas, não sabemos o que fazer, uma dificuldade enorme, mas estou agarrado segurando o problema. Estou agarrado tentando trazer solução para o problema. Estou agarrado dando esforços meus, aquilo que eu não consigo resolver, gastando forças naquilo que está além do meu alcance, e não entrego a Deus. O que Josafá fez foi entregar ao Senhor. Então, então essa peleja não é sua. Então esteja nessa manhã disposto a reconhecer aquilo que não cabe a você fazer, que você não consegue fazer. Entregue ao Senhor. E aí você vai ouvir da parte dele. Fica tranquilo. Não tenha medo. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas quem vai pelejar sou eu. Amém? Muito bem. Daí em diante, no versículo 17, Deus vai começar a dar as ordens. Ele vai dizer assim: olha, nessa batalha vocês não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação que o Senhor dará para vós, ó Judá e Jerusalém. De novo ele repete: não temais. Amanhã lhe saireis ao encontro, e o Senhor será convosco. Nessa batalha não
tereis que pelejar. Mas tem algumas situações. Tomem suas posições e permaneça firme. Ide ao encontro. Olha só, você vai tomar uma posição, você vai permanecer firme, não diante do que você está vendo, você vai estar de pé, firme diante do Senhor, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai com você. O Senhor está convosco. O Senhor é por vocês, porque o Senhor estará convosco. Olha assim, aí olha o que acontece. Versículo 18. Josafá prostrou-se. Ele acabou de ouvir isso. Vocês vão ter que pelejar, vocês vão ficar em pé, vede a salvação, o Senhor está convosco, não temas, não os assuste, vai ao encontro e o Senhor será convosco. Por 2 vezes o Senhor será, repete que o Senhor será convosco. Após ouvir a palavra de Deus, Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Diga assim, adoraram. Mas eu pergunto a vocês, eles já viram ganhar guerra? Eles já haviam visto o inimigo derrotado, caído pelo chão? O inimigo já estava de frente deles morto? Sim ou não? E por que eles adoraram? Eles adoraram porque eles receberam uma palavra e confiaram nela. Entenda isso. Quando você vem à casa do Senhor, por mais difícil que tenha a situação, por mais que você não esteja vendo o que está acontecendo, se existe a maior arma que você pode ter, meu irmão, é adorar. Porque quando você adora, você está dizendo, eu confio no que Deus está falando. Quando você adora, você está dizendo assim, eu dou crédito a esta palavra. Quando você adora, não tem como ter medo e adorar. O medo impede a adoração. A adoração é a confiança do que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Esse povo, meu irmão, após receber a palavra de Deus, eles se curvam diante do Senhor, prostam-se com o rosto em terra e adoram a Deus na certeza que aquele que falou vai cumprir, que aquele que prometera vai trazer a vitória. Deus usa um homem, um único homem, para trazer uma resposta para uma nação inteira, mas todos creram na palavra de Deus e começaram a adorar a Deus pela vitória que viria, não pela vitória que eles tinham tido. E se você ver, eu já estou terminando, queria pedir para o louvor para subir. Olha só, no versículo 18, como eu acabei de ler, eles adoraram. Olha o que aconteceu na sequência. E levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então eles louvaram, juntou todo mundo e começaram a louvar em alta voz. Josafá prostrou-se, pela manhã cedo. Levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aqui já é no dia seguinte. Aqui é para mostrar o seguinte, ó. A euforia do momento, a alegria de receber aquela palavra, foi ontem. É o que Deus está mandando falar para você, presta atenção. Presta atenção, meu irmão. Aquilo que você está ouvindo hoje, você não pode esquecer amanhã. Aquilo que Deus está ministrando ao seu coração diante dessa dificuldade que você não tem força sobre ela. O Senhor está dizendo para você, você não pode esquecer dela amanhã. Porque amanhã é o dia de você pelejar. O amanhã ou seja, quando você estiver indo ao encontro do problema, ao encontro da dificuldade. Entenda que você vai perceber aqui que Deus deu a vitória, falou que lutaria pelo povo, mas requeriu do povo atitudes. E a atitude que ele falou assim, ó, você vai sair ao encontro deles. Você vai de frente com eles. Você vai ao campo de batalha. Eu vou te dar a vitória, mas a sua posição não é ficar em casa, deitado na cama, esperando bater o carteiro na porta, entregar, o síndico, o porteiro entregar para você uma correspondência, te dizendo assim, ó, todos os seus problemas estão resolvidos. Não é isso. É atitude de ir ao encontro. Você vai continuar enfrentando o inimigo. Você vai continuar confrontando o inimigo. Vai ao encontro dele. Só que você não vai lutar, mas você vai ao encontro dele. Então olha o que Josafá está dizendo aqui. É justamente isso.
No dia seguinte, pela manhã, ele disse: ouve, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Vou trocar profeta aqui pela palavra, tá bom? Porque o profeta nada mais falava do que o que Deus mandava ele falar. E nós estamos falando aqui a palavra de Deus. Não creio em nada que eu falo, creio que está escrito na palavra de Deus, porque ela é infalível. Crede na palavra de Deus e vocês prosperareis. E tendo tomado conselho com o povo, ordenou para os cantores para cantarem ao Senhor e louvarem, por causa do resplendor da sua santidade. Enquanto saíam na frente do exército. Irmão, você já viu isso? Você já viu um exército, ao invés de estar munido de espada, lança, munido de escudo, armaduras, ele está munido de flauta, instrumento de cânticos, cada um com a sua partitura lá, cantando louvores ao Senhor. Esse era o exército que está caminhando diante do inimigo. Esse é o exército que estava caminhando diante do inimigo. Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha só, versículo 22. Quando começaram a cantar e dar louvores, eles estão indo de frente com o inimigo. O Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Josafá. Eles foram desbaratados. Os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, juntaram um contra o outro. Nisso chegou Judá ao alto e olhou para o deserto. E quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum tinha escapado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nele bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. No 4º dia, se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram o que o Senhor havia feito e pelejado por eles. E o reino de Josafá teve paz. Você entendeu? Esse povo louvou antes, esse povo louvou durante, e esse povo louvou depois. Antes, durante e depois. Essa é a posição que nós devemos fazer. E diante do nosso inimigo. Quando eles começaram a louvar, eles começaram a ficar desbaratados. Começaram a brigar um com os outros. Começaram a degladiar um com os outros. Ei, meu irmão, quando você começa a louvar, o inimigo fica desorientado. Quando você começa a adorar, o inimigo fica desorientado. O Senhor tem vitória para você nesta manhã. Basta que você se posicione, basta que você não ouve, basta que você tome posse da palavra de Deus e acredite naquilo que Deus está falando com você nessa manhã. Basta que você não se esqueça disso amanhã e comece a trazer à memória: o Senhor falou, o Senhor vai fazer. O Senhor falou, o Senhor vai fazer. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai pelejar por mim. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esta peleja. Essa é a posição. Eu convido vocês a colocarem. Nós estamos terminando. A Bíblia diz que aquele povo precisou se posicionar. E esse é o momento do posicionamento. Esse é o momento que você tem a oportunidade de falar para Deus, de mostrar
com atitude, passos de fé. Essa palavra foi para você. E o Senhor falou ao seu coração que você está entregando ao Senhor esse problema tão difícil que você está vivendo, essa solução da qual você não tem visto sair. Você vai poder fazer isso enquanto nós louvamos ao Senhor. E esse hino tem tudo a ver para selar essa palavra. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar, se Deus falou com você, vir até o altar louvando a Ele, porque esse louvor vai te conduzir a isso, vai te levar a isso, vai te convidar a isso, a você sair do seu lugar e vir louvando ao Senhor, entregando nas mãos dEle, tomando uma posição diante de Deus, estando em pé. Mas Senhor, está aqui o meu problema, eu não sei o que fazer, mas eu estou louvando porque eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu estou entregando em tuas mãos. Então com esse louvor, saia do seu lugar se você recebeu essa palavra, que precisa de uma resposta de Deus, precisa de uma solução de Deus, e quer entregar esse problema diante do Senhor. Sai do seu lugar e vem para frente, não está indo. Então louve, louve a Ele. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. A gente precisa Precisamos entender o que Deus está falando. se Ele está falando com você, o que você está fazendo no seu lugar aí. Fica em silêncio. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Se posicione diante do Senhor. Basta somente esperar Para quem está o que segurando, Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. então louve, Então louve, simplesmente louve. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
aquilo que você não está conseguindo resolver. Vai colocando diante dele a angústia do coração, a tristeza. Quantas vezes você chorou essa semana? Quantas vezes você falou: Senhor, eu não sei como trazer solução para isso, Pai. Ah, meu Deus, eu não tenho forças diante disso, Senhor. Eu não tenho saída, eu não tenho estratégia, eu não sei nada como trazer uma solução, uma resposta, um caminho para isso, meu Deus. Diante da tua palavra, Senhor, nesta manhã, estou entregando diante do Senhor, Pai, porque eu confio nas tuas promessas, eu confio na tua palavra, eu confio, Senhor, naquilo que a tua palavra me garante. A tua palavra me garante que o Senhor na cruz do Calvário, oh Senhor, o Senhor ali morreu por mim, e com isso eu recebi toda a sorte de bênção. Eu sei que às vezes, Senhor, eu tenho tomado coisas para minha mão e tenho tentado resolver com o meu braço, mas essa multidão de problemas que vem contra mim, Senhor, eu não tenho o que fazer. E a tua palavra nos garante, Senhor, que se eu clamar ao Senhor, o Senhor me ouve. Se eu me humilhar, Senhor, o Senhor me ouve. Que os teus ouvidos estão atentos, Pai. Perdoa, Senhor, se até aqui eu tentei resolver com minhas próprias forças. Perdoa se até aqui, Senhor, o meu coração está esperando na solução do médico. Perdoa, Senhor, se até aqui o meu coração estava esperando na solução, Senhor, do banco, ou na solução de um amigo, ou na solução de um empreendedor, ou a porta de emprego que alguém pudesse me indicar, ou, Senhor, de um contrato que pusesse vir à minha mão, indicação de alguém que eu conheço. Perdoa, Senhor. Eu reconheço, Pai, que eu preciso do Senhor nessa causa. Eu estou aqui me humilhando diante de Ti, meu Deus. Eu estou aqui, Senhor, me despido de todo o meu eu. Eu estou aqui me despido, Senhor Deus, de tudo aquilo que possivelmente a minha mente achou que eu pudesse fazer por causa do meu currículo, por causa da minha capacitação profissional. Ah, Senhor, por causa da minha confiança em homens, por causa de alianças e amizades que eu tenho. Mas eu estou aqui derramando aos teus pés, Pai, porque eu estou reconhecendo que sem Ti eu nada posso fazer. Eu estou reconhecendo, Senhor, que se o Senhor não for comigo, Senhor, eu vou perecer. Ah, Deus, está aqui em Tuas mãos, Pai. Mas eu me comprometo diante do Senhor, meu Deus, de me posicionar. Eu não vou ficar enfiado no quarto em depressão. Eu não vou ficar morrendo de ansiedade, deprimido, deprimida, num canto da minha casa, Senhor. Eu vou sair ao encontro eu vou marchar, eu vou ir de frente ao problema, Senhor, porque eu sei que não vai ser eu que vou pelejar, mas a partir da Tua palavra que tem falado comigo nesta manhã, vai ser o Senhor que vai lutar por mim. Mas eu estarei de pé, Senhor. Ah, eu estarei de pé, como o Senhor está me ordenando. Eu estarei de pé, eu estarei confrontando, eu estarei avançando, eu estarei encarando, eu estarei, Senhor, na posição que o Senhor quer que eu fique, Pai. Mas eu sei, tomando posse dessa palavra, que quem vai derrubar o inimigo é o Senhor. Que vai derrubar o inimigo é o Senhor. E eu me comprometo que eu vou Te louvar, Pai. Eu vou Te louvar a partir de agora, Senhor. Eu vou Te louvar a partir dessa palavra, Senhor. Eu vou Te louvar, Senhor, durante todo o processo, não importa quanto tempo ele leve. Eu vou lembrar todo dia, Senhor, pela manhã, que o Senhor vai guerrear a guerra daquele dia por mim. E eu já vou Te adorar. Como a primícia do meu dia, eu levantarei um louvor e adoração ao Senhor, porque eu estou tomando posse dessa palavra e reconhecendo que o Senhor vai sair diante de mim em cada dia, em a cada momento, diante de cada dificuldade. Ah, Senhor, colocamos diante de Ti, meu Deus, colocamos diante de Ti essa causa, Senhor, e nos comprometemos, Pai, a nos posicionarmos no mundo espiritual. Eu não estou vendo, mas eu estou louvando. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. Eu estou avançando de acordo com a Tua palavra. Eu estou me posicionando de acordo com a Tua palavra. E eu estou crendo na promessa contida na Tua palavra, Senhor. Este inimigo vai cair. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor e na palavra ministrada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor se você crê nessa palavra. Eu creio no agir de Deus.
Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio naquilo que o Espírito Santo fez arder no meu coração. Eu já posso ver gigantes caindo, exércitos tombando, doenças sendo revestidas, diagnósticos médicos. Eu já posso ver contratos sendo fechados. Eu já posso ver famílias sendo restauradas. Eu já posso ver, em nome de Jesus, que o diabo estava ali em guerra, pelejando contra você, levando cativo seus filhos, suas filhas, aquele ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu já posso ver pelos olhos da fé o diabo caindo em retirada, soltando, libertando os filhos e filhas, famílias sendo restauradas pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder dessa palavra ministrada nesta manhã. Eu creio que o exército dos inimigos vão ser derrotados em nome de Jesus. Não importa que sejam muitos, não importa que sejam aliados, não importa que o inferno inteiro tenha se juntado para vir contra você e contra a sua família, mas em nome de Jesus, nesta manhã, eles serão desbaratados, porque nós estamos pegando essa espada, essa arma poderosa chamada louvor, e estamos indo diante dele, pelo poder dessa palavra, pelo poder desta palavra, pelo poder do louvor. Lembre-se, toda manhã dessa palavra. No dia seguinte, Josafá falou para o povo, e você vai falar para você mesmo. Você vai lá, chegar de manhã, na hora que você for lavar os seus rostos, o seu rosto, você lava e olha para você no espelho e diz assim: tão somente louve e cante um hino de louvor a Deus. É a chave, irmão, é a espada dessa guerra, é o louvor. Enquanto louvavam, o inimigo foi desbaratado. Vá para o seu trabalho louvando, acorde a sua família louvando, vá para a sua casa louvando. Sai daqui, lembre-se para você todo dia, olhe para você assim: o segredo é o louvor. Louve porque o Senhor está trabalhando por você. Lembre-se de toda a manhã de usar essa chave poderosa. Quinta-feira eu aguardo você para a série Jesus em Minha Casa. Nessa quinta nós estaremos falando sobre a casa que abriram o telhado e desceram um paralítico na frente de Jesus. Jesus estava naquela casa e o milagre aconteceu. Quinta-feira às 20 horas eu aguardo você. Põe tuas mãos no coração, eu quero liberar uma palavra ainda sobre a sua vida para essa semana. Soberano Deus, a tua poderosa palavra, Senhor, foi ministrada aos nossos corações, que não esquecemos, Senhor, mas que nessa manhã verdadeiramente não sejamos meros ouvintes, mas que nós tenhamos dado ouvidos, Senhor, a tudo quanto o Senhor falou aos nossos corações. E eu te peço, meu Deus, uma semana de vitória para este povo, uma semana, Senhor Deus, que os inimigos serão desbaratados, uma semana, Senhor, que o teu povo estará te louvando e te adorando pela tua beleza, da tua santidade. Uma semana que o seu povo, Senhor, estará agradecendo antes da vitória, durante o processo e depois do processo. Eu não sei qual será, Senhor, a posição que cada um estará nessa semana. Eu não sei se essa semana tem pessoas que estão, Senhor Deus, te adorando, Pai, antes de passar pelo processo, mas sabendo que depois do processo tem vitória. Eu não sei, Senhor, que tem pessoas aqui nessa manhã, Pai, que estarão te adorando, Senhor, durante o problema. Já estão vivendo, já estão passando por ele, mas estarão te adorando durante esse problema. Eu não sei, Senhor, que pessoas estarão aqui te adorando depois, vão colher a vitória essa semana, e eu creio que o Senhor tem vitória para este povo esta semana, Senhor. Que essa semana muitos que aqui estão, Pai, te adorem, Pai. Te adore pela vitória, te adore pelo despojo, te adore pela derrota do inimigo, te adore pelo teu agir, te adore pelo teu poder, te adore, Senhor Deus, pela tua ação, Senhor Deus, diante deste problema. Te adore, Senhor. A Deus, guarda este povo, Pai, livra do mal, do perigo.
Põe os teus anjos acampados, guarda a nossa família essa semana. Livra-nos do mal, livra do perigo, livra do homem sanguinário, livra de ladrões, Senhor. Livra, Senhor, de passarmos tristeza e angústia, Senhor. Que os teus anjos estejam protegendo, guardando nossa entrada, nossa saída. Pai, que seja uma semana, Senhor Deus, de portas abertas, Pai. Que seja uma semana, Senhor Deus, de coisas novas acontecendo em nossa empresa, Senhor. Que seja uma semana, Senhor Deus, da qual o Senhor irá nos surpreender, Senhor Deus, com milagres, Senhor Deus, e maravilhas, Pai. Que seja uma semana de surpresa, Senhor, e surpresas, Senhor Deus, positivas para o teu povo, Pai. Ah, Senhor, assim como o teu de repente do inimigo, Senhor, eu quero profetizar sobre este povo o de repente do Senhor, o de repente do teu agir, o de repente da tua vitória. Satanás tem o de repente que nos afronta, mas o Senhor tem de repente de vitórias também. Ao menos nós esperamos, Senhor. O Senhor vem chegando, o Senhor vem acalmando a tempestade, o Senhor vem mandando o mar se aquietar, o Senhor vem mandando o vento se calar. E essa semana será uma semana do de repente do Senhor. O Senhor há de surpreender-nos nesta semana de forma poderosa, para a glória, para o louvor do teu nome. Estenda as mãos em que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação